Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, sejam bem-vindos! Estamos começando mais um podcast Evangelho do Dia. Aí junto com você, meditando a palavra de Deus e nos inspirando na vida dos santos. Então, se você está com a gente no YouTube, Peregrinos do Rossio, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Se é no Spotify, siga o Evangelho do Dia e deixa ali a sua nota. Ou então, em outras plataformas, não deixe de interagir conosco, inclusive no Instagram, padre.heriberto. E hoje quero mandar aquele super abraço para a Gislene Andrade, de São Paulo, capital, Paula Chagas, de Mairinque, São Paulo, e o Heverson Euler, que nos escuta lá no Chile. Aí também a Janaína Machado, de Piracicaba, São Paulo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E hoje é segunda-feira, o último dia do mês, 31 de julho de 2023. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E imediatamente conta a história. Um grão muito pequeno é lançado no campo, e sendo muito pequeno, cresce, torna-se maior que as outras plantas e atrai pássaros, que nela constroem os seus ninhos. E Jesus, mais uma vez, não explica o sentido da história. E aqui se aplica o que ele disse em outra ocasião, e estamos lembrando por esses dias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso, você ouviu e agora tente entender. Cabe a nós descobrir o que a história nos revela sobre o reino de Deus, presente em nossa própria vida. Assim, através dessa história do grão de mostarda, Jesus nos estimula a ter imaginação, a refletir, meditar, porque cada um de nós sabe mais ou menos o que é semear. Primeiro, Jesus diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda. O reino não é algo abstrato, não é uma ideia. Ele é uma presença entre nós. Lucas 17. Como é essa presença? É como um grão de mostarda, uma presença muito pequena, humilde, quase invisível. É sobre o próprio Jesus, um carpinteiro pobre que anda pela Galileia falando do reino às pessoas das aldeias. O reino de Deus não segue os critérios dos grandes do mundo. Ele tem uma outra forma de pensar e agir. Eu não sei se você já viu uma semente de mostarda, mas ela é quase uma poeira.
2. A parábola evoca uma profecia de Ezequiel, que diz que Deus pegará um pequeno ramo de cedro e o plantará nas montanhas de Israel. Este pequeno galho de cedro, colocado no centro, produzirá ramos e dará frutos e se tornará um magnífico cedro. Nele todos os pássaros habitarão. Todos os pássaros à sua sombra de galhos descansarão. Todas as árvores da floresta saberão que eu sou o Senhor, que eu humilho a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ezequiel capítulo 17. 3. O grão de mostarda, apesar de pequeno, cresce e inspira esperança. Como o grão de mostarda, também o reino tem uma força interior e cresce. Mas como ele cresce? Cresce através da pregação de Jesus e dos discípulos nas aldeias da Galileia. Cresce até hoje, através do testemunho das comunidades e se torna uma boa nova de Deus, que irradia a luz e atrai as pessoas. A pessoa que se aproxima da comunidade sente-se acolhida, em casa, e constrói nela o seu ninho, a sua morada. Por fim, a parábola deixa uma pergunta no ar: quem são os pardais? Quem são os pássaros? A pergunta receberá uma resposta mais tarde no Evangelho. O texto sugere que são os pagãos, que poderão sim entrar na dinâmica do reino. Mateus capítulo 15. E aí temos a parábola do fermento. A história da segunda parábola é esta: uma mulher pega um pouco de fermento e o mistura com 3 porções de farinha até que fermente. Mais uma vez, Jesus não explica e apenas diz: o reino dos céus é como o fermento. Como na primeira parábola, cabe a nós descobrir o seu significado. E aqui estão alguns pontos que descobri e que me fizeram pensar. Primeiro, o que cresce não é o fermento, mas a massa. 2. É uma coisa doméstica, o trabalho de uma dona de casa. Terceiro, o fermento se mistura com a massa pura da farinha e contém algo pútrido. Quarto, o objetivo é fermentar toda a massa, não apenas uma parte dela. Quinto, o fermento em si não tem valor, mas é usado para fazer a massa crescer. Mas afinal, por que Jesus fala em parábolas? Mateus esclarece o motivo que levou Jesus a ensinar as pessoas na forma de parábolas. Ele diz que foi para cumprir a profecia que dizia: abrirei minha boca para usar parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Na realidade, o texto citado não é de uma profecia, mas de um salmo. É o Salmo 78. Para os primeiros cristãos, todo o Antigo Testamento era uma grande profecia que anunciava veladamente a vinda do Messias e o cumprimento das promessas de Deus. Em Marcos capítulo 4, o motivo que levou Jesus a ensinar as pessoas por meio de parábolas foi para adaptar a mensagem à capacidade das pessoas. Com esses exemplos da vida, Jesus ajudava o povo a descobrir as coisas de Deus no dia a dia. A vida se tornou transparente. Nos fez perceber que o extraordinário de Deus está escondido nas coisas ordinárias e comuns da vida cotidiana. As pessoas entendiam as coisas da vida. Nas parábolas, o povo recebia a chave para encontrar os sinais de Deus. A vida, caro ouvinte, é uma grande parábola. Preste atenção ao seu redor. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Inácio Lopes de Loyola nasceu em 1491 na Espanha, em uma família nobre, rica e cristã. Ele era o mais novo de 13 filhos e cresceu voltado para os luxos da corte. Inácio optou pela carreira militar e era um exímio cavaleiro. Desde muito cedo se empenhava ao defender o que acreditava e não se importava nem de perder a própria vida dessa forma. Em uma luta para defender Pamplona, o santo de Loyola foi ferido por uma bala de canhão que lhe fez ficar em convalescença para se recuperar. Por que não eu? Essa era a pergunta que Inácio se fez
quando no tempo em que estava repousando e não tendo livros de seu gosto para passar o tempo, ele se deparou com os livros que lhe deram, os quais narravam a vida de santos que deram tudo de si pela causa que acreditavam, o reino de Cristo. A partir disso viveu para defender o reino e trocou as coisas desta terra pelas do alto. Curado foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Montserrat, pendurou sua espada no altar e deu as costas ao mundo da corte. Santo Inácio foi um grande peregrino nesta terra. Viveu a mendicância e grandes batalhas espirituais, mas vivia santa indiferença. Da nossa parte, não queiramos mais saúde que enfermidade, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida breve, e assim por diante em tudo mais, desejando e escolhendo somente aquilo que mais nos conduz ao fim para o qual somos criados, dizia ele. Em Paris, em 1534, junto a Francisco Xavier e outros companheiros, fundou a Companhia de Jesus. Alguns membros foram enviados para evangelizar o Brasil. Ele preparou e enviou os missionários jesuítas ao mundo todo para espalhar o cristianismo. Morreu no dia 31 de julho de 1556 em Roma, na Itália. Foi canonizado em 1622. A sua incessante busca interior e as suas revelações o fizeram escrever os exercícios espirituais e ser considerado santo do discernimento dos espíritos. Foi declarado padroeiro de todos os retiros espirituais pelo Papa Pio XI em 1922. E aí, você já fez algum retiro inaciano na sua vida? Conta para mim aí nos comentários. Meu querido Santo Inácio, ensinai-me a viver nesta terra como peregrino, entendendo que aqui tudo passa e que o que vale é a conquista do reino dos céus. Amém. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e muita luz aí para o seu caminho. Até amanhã.